A gente já vai andando para a próxima mesa, porque na próxima mesa a gente tem uma equipe de peso que Realmente. vai trabalhar com a gente o próximo assunto. Temos o Padre Jair, a Caetana, que foram meus colegas da especialização em liturgia. Saudade, bom ver vocês. Temos a Michele, que passou muito tempo estudando aqui no Sul também, né, Michele? Sim. Então, é muito bom ter vocês com a gente, para que a gente possa também trazer, lançar luzes sobre esse assunto da música litúrgica que as nossas comunidades, às vezes com mais dificuldades, às vezes com menos dificuldade, mas que tentam sempre executar da melhor forma possível. Então é importante também que a gente lance luzes sobre esse assunto, né? Para que as nossas comunidades também possam bem celebrar e também ter um pouco mais de segurança na hora de formar os seus cantores, os seus participantes. Irmã Muito Nediane, bem. acolhe, Bem-vindos, por favor. Michele, Padre Jair, Caetana. As duas eu não conheço pessoalmente, mas um prazer conhecê-las aqui ao vivo, nessa maratona aí que a gente está fazendo esses 62 anos, né, da Sacrosanto Concílio, essa terceira maratona, promovida aí pelas instituições, que é uma grande alegria poder também estar aqui colaborando na equipe da mídia. Então, a gente vai, sem muita conversa, a gente vai apresentar aqui um pouco quem são esses três grandiosos aqui que está conosco nesse horário de Brasília, que é 1 hora, e aqui em Manaus, no meu país, é 12 horas. Então, o Padre Jair, ele é mestrando em Teologia Sistemática pela PUC do Rio, especialista em Liturgia Cristã pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, graduado em Teologia pela Faculdade Deuniana de Taubaté, São Paulo. Atualmente é assessor de música na Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, presbítero da Diocese de Guarulhos, atuou na formação litúrgica e musical dos seminários da Diocese, participou do curso ecumênico de Liturgia e Música, onde foi professor de violão. Foi um dos fundadores do projeto de educação musical na Diocese de Guarulhos e coordenador da pastoral litúrgica. Rafael, quem é a Caetana? A Caetana é especialista em liturgia cristã pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, a FAGE, educação musical pela Faculdade Paulista de Artes, bacharel em sociologia, fez curso de teatro, música, expressão corporal, dança em escolas livres de arte da USP, atuou por 10 anos nas oficinas de teatro do curso de Teologia Popular, no curso de verão em São Paulo, foi professora de técnica vocal no curso ecumênico de liturgia e música litúrgica do CEUMU, de 2013 até 2016. Foi uma das fundadoras do projeto de educação musical da Diocese de Guarulhos por 19 anos, onde atuou como coordenadora pedagógica. Participou da organização do Inário de Cantos Litúrgicos da Diocese de Guarulhos. É professora de liturgia e canto nos seminários da Diocese de Guarulhos. Muita coisa, hein, Caetana? É, muita coisa. E metade dessas coisas o Padre Jair estava junto. Com certeza. Vamos lá para a Michele. A Michele, ela é doutora em música, com ênfase em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em música, bacharela em música e licenciada em música, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu em 2012 a pós-graduação Lato Sensu em música ritual em Campo Limpo, na cidade de São Paulo. Atuou como educadora musical em escolas de educação básica da rede privada de Porto Alegre, em escolas de música, em projetos sociais, em outros contextos não escolares. Entre setembro de 2018 a julho de 2019, foi professora substituta no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, 2021 a 24, no campus Alvorada. Concluiu em 2022 o estágio de pós-doutorado eu acho que é
do Rio Grande do Sul. Em 2014, atuou como formadora litúrgico-musical em seminários maiores. Muito bem, Michele. Então, só lembrando que a especialização do Jair e da Caetana também era da FAGE em parceria com a Rede Celebra, né? A gente não pode esquecer esse pecado, porque, né? Exatamente. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. A Michele, o Jair, a Caetana vão trabalhar com a gente agora o tema da música, né? E a formação integral dos candidatos ao presbiterato. Então, também esse aspecto da música dentro da formação dos seminários. De imediato, eu passo a palavra com vocês, gente. Muito obrigado pela presença. Fiquem bem à vontade. A palavra está com vocês. Obrigado. Não fizemos o teste de microfone, mas está todo mundo ouvindo aqui? Está tranquilo? Sim. Legal. Tá ótimo o áudio, gente. Beleza. Então, a gente agradece essa oportunidade da gente estar juntos aqui nessa terceira maratona Sacrosanctum Concilium. E assim, eu estou muito feliz de poder contar com essas minhas irmãs aqui nessa conversa, porque assim, primeiro, leigas, mulheres, cristãs, católicas, atuando na formação dos seminaristas. Isso tem que se dizer mesmo logo de cara, porque isso está previsto nos documentos, a participação dos leigos, a participação das mulheres na formação, e acho que isso precisa ser valorizado, sabe? O trabalho que vocês vão ouvir aqui com essas nossas irmãs é coisa muito rica, né? Coisa para inspirar muitos trabalhos aí pelo nosso Brasil. A gente vai começar, eu vou começar aqui falando do que diz o documento, né, Sacrosanctum Concilium, retomando o parágrafo 115, e fazendo um pouco o histórico, assim, do que antecedeu esse capítulo da Sacrosanctum Concilium em relação à formação dos padres e a música, e o que veio depois também, os documentos do magistério depois. Recordando o texto que já foi lido, mas, assim, especificamente o parágrafo 115, a respeito da formação. Tem, assim, grande consideração nos seminários, nos noviciados dos religiosos e nas casas de estudos e nos demais institutos e escolas católicas, a formação e a prática musical. Para adquirir tal formação, os mestres indicados para ensinar música sacra sejam cuidadosamente preparados. Recomenda-se, sobretudo, a criação de institutos superiores de música sacra. Aos cantores, aos compositores, e principalmente aos meninos cantores, seja dada uma genuína formação litúrgica. Isso é o que diz Sacrosanctum Concilium, capítulo 6, no parágrafo 115. É um foco bastante específico, e se a gente olhar o que veio antes, dá para compreender esse foco. Pio X, no tão citado moto próprio Trale Solicitudine, já dizia: nos seminários e nos institutos eclesiásticos, segundo as prescrições tridentinas, consagrem-se todos os alunos ao estudo do canto gregoriano. Isso em 1903, disse Pio X. Pio XI, em 1928, na Divini Cultus, diz: o ensino do canto e da música deve ser iniciado nas aulas primárias, e aqueles que deverão receber as sagradas ordens, já feitos notavelmente peritos no canto, tenham, assim, uma lição ou exercício breve a cada dia de canto gregoriano e música sacra. Ou seja, aquilo que o padre Danilo falou brevemente na hora dele, o quanto que ele viveu de música litúrgica no seminário franciscano, isso foi uma inspiração já dessa carta, desse decreto assim de Pio XI, no Divini Cultus, que a música fosse uma ferramenta normal da educação e da constituição das comunidades. Pio XII, na Música Sacra e Disciplina, dizia: todos que nos seminários e nos institutos missionários religiosos se preparam para as sagradas ordens sejam retamente instruídos, segundo as diretrizes da Igreja, na música sacra e no conhecimento teórico e prático do canto gregoriano por mestres experimentados em tais disciplinas. E já chegando no concílio, Pio XII ainda, em 1958, dizia:
É necessário que os jovens aspirantes ao sacerdócio adquiram conhecimentos sólidos e completos, não só da Sagrada Liturgia em geral, como do canto sacro. Nessa primeira retrospectiva, dá para perceber que a música sacra está dirigida, a música sacra está focalizada, o ensino da música sacra somente para os candidatos ao sacerdócio e Instituto de Vida Consagrada. Os papas pios não falaram assim de formação musical para os leigos e para o canto do povo. A gente percebeu aqui, na Sacrosanto Concílio tem esta abertura, se falando também de casas de estudos, né, escolas católicas, mas não é muito ampliado esse esquema na Sacrosanto Concílio. Posteriormente, dessa proclamação aí da Sacrosanto Concílio, o documento 7 da CNBB, Pastoral da Música Litúrgica no Brasil, dizia: é urgente promover nas casas de formação sacerdotal, religiosa e de agente de pastoral uma educação litúrgico-musical adequada, que possibilite aos futuros responsáveis pelas assembleias litúrgicas o competente exercício de sua missão. É necessário que os pastores deem apoio, incentivo e meios necessários e formação adequada aos cantores, aos ensaiadores, aos instrumentistas e às comissões responsáveis pela pastoral do canto. Ou seja, na CNBB, já 10 anos depois de promulgado o concílio, de encerrado o concílio, se falava do estudo da música não somente para o canto, mas para que, como pastores, os presbíteros pudessem acompanhar a música litúrgica numa dimensão pastoral. E o documento mais recente a respeito de formação, temos aqui diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja do Brasil. Esse documento é de 2019. E ele atualiza a Ratio Fundamentalis da formação do sacerdócio, que foi publicada em Roma. Mas nessa Ratio Fundamentalis já se dizia: cada conferência episcopal deve preparar a sua versão nacional própria. E foi o que a Conferência dos Bispos do Brasil fez. Eu vou destacar o que diz esse livro sobre as diretrizes sobre a formação dos presbíteros, que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Eu e Caetano na Diocese de Guarulhos, Michele nas dioceses de Porto Alegre, Montenegro e outras dioceses do Sul. Olha só o que diz as diretrizes sobre a formação presbiteral. Recomenda-se que a equipe de formadores conte com a assessoria de especialistas em diversas áreas, no campo médico, pedagógico, artístico, psicológico, musical. Na formação humana, deve-se cuidar do âmbito estético, oferecendo instrução que permita conhecer diversas manifestações artísticas, educando para o sentido do belo. E do âmbito social, em que se ocupará da melhor capacidade relacional e da edificação da comunidade onde se vive. Nesta hora, vamos falar várias vezes dessa dimensão, que a música não é somente uma formação para o canto, teoria musical, mas é uma formação humana que experimentamos neste âmbito como formadores. A maturidade humana global é uma construção progressiva, e o futuro presbítero, que deverá ser o animador principal e servidor da celebração litúrgica, tem uma participação consciente e ativa na liturgia. E, por fim, nos estudos teológicos, as disciplinas a serem estudadas, além da grade acadêmica, deverão ser homilia, iniciação à confissão, nova evangelização, piedade popular, inculturação do evangelho, arte sacra e música sacra. Ou seja, a igreja, tanto no magistério desde Roma, como na Igreja do Brasil, sempre esteve atenta à dimensão da formação e à presença da música dentro desta formação. Isso foi o que disseram os documentos, mas agora vamos partir um pouquinho da nossa prática, né? E aí eu peço a Michele poder partilhar um pouquinho da experiência que ela teve aí no Sul. Teve, não, que ela tem nessa formação, nesse contato com seminários aí do nosso Sul. Por favor, Michele, a palavra é sua. Muito obrigada, Padre Jair, obrigado por trazer esse contexto também, que eu acho que é tão importante a gente entender da onde que a gente está falando, né? Não é, a gente não dá aula, não trabalha com formação litúrgica musical do nada, né? Tem todo um embasamento do porquê que a gente está ali, né? Então,
2014, eu fui chamada no seminário da Arquidiocese, Seminário Maior da Arquidiocese de Porto Alegre, que é aqui em Viamão, cidade ao lado aqui, para começar um trabalho. Inicialmente eu fui chamada para iniciar um trabalho de técnica vocal. Esse foi o convite, na época o Padre Silvio, hoje é Dom Silvio, né, que chamou para iniciar um trabalho, porque ele via a necessidade. Há muito tempo se tinha coral e tal, mas ele via a necessidade de um trabalho mais específico. Na época era só o seminário da Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, passados 11 anos, eu atendo, além do seminário da Arquidiocese de Porto Alegre, tenho seminaristas de Osório junto e atendo também a Casa de Montenegro, que tem os seminaristas também de Caxias do Sul. Então, são 4 dioceses que acabam sendo atendidas com essa formação, né? E ao me deparar, né, com o início, porque a primeira dúvida foi, o que eu faço? Porque os documentos trazem algumas, mas por onde começar, né? Da onde se começa a formação no seminário, né? O pedido foi técnica vocal. Mas já, quando eu fui conversar com seminaristas, eu percebi, opa, não é só técnica vocal, né? Tem outras muitas necessidades que surgem, que emergem dessa vida, né, litúrgica que eles vão tendo no seminário, das questões de liturgia das horas, das dúvidas que vão surgindo com a própria voz, né, com o conhecimento musical, com a teoria, enfim, as várias dúvidas que vão surgindo, e logo eu fui sentindo, né, nesse início de trabalho, que não era uma questão somente de técnica vocal, né? Por mais que eu tenha uma formação técnica no canto, eu fui percebendo que toda essa formação que eu fui buscando ao longo dos anos em música litúrgica, ela era mais que necessária. E com isso eu fui conversando, esperei acabar, fui moldando o semestre, esperei acabar aquele primeiro semestre e fui trazendo, né? Bom, conversei logo no final, Padre Silvio, reitor, né? Percebo que a necessidade não é só canto, né? A gente tem uma necessidade de formar para que eles tenham a experiência com a própria voz, mas para que também eles saibam lidar com as questões pastorais que envolvem o canto. Então, a gente não é só cantar, né? E não teria problema se fosse só cantar, mas nesse contexto, a gente não tem como separar aquilo que se ensina de música da vida litúrgica. É música litúrgica, é junto, né? E daí vem o nosso nome do integral também, porque daí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa formação, ela impactava nas questões espirituais, nas questões humanas, nas questões sociais do grupo ali, nas questões pastorais, né? Muitos casos que os meninos traziam para a nossa aula também de dúvidas que eles tinham, né? Nas questões cognitivas, de livros que eles buscavam para ler, coisas, eles entenderem também música enquanto área de conhecimento, né? E as dúvidas que iam surgindo a partir disso, né? Então, esse foi um pouco minha entrada no seminário, né? Assim, das questões que começaram a surgir a partir do meu ingresso ali como professora de música, que eu fui entendendo que era como formadora, entendendo que eu era uma formadora especialista ali, né? Entendendo esse processo de eu entrando ali no seminário. Seu áudio está fechado, Padre Jair. Peraí, agora sim, liberei o microfone. Então, quer dizer que você começou com técnica vocal, depois foi ampliando para a liturgia, depois foi ampliando para outras dimensões humanas. Quer dizer, a sua participação, aí, a sua colaboração como especialista na música, deu uma outra cara assim, para a dimensão da formação no geral, se eu entendi direito, é isso? Ela continua sendo na área de música, mas é numa área de música numa compreensão um pouco mais ampla, né? Entendendo que a música, ela não é só técnica, ela vai ter várias outras coisas que vão estar caminhando junto com ela, né? E muitas questões do grupo vão surgir na aula de música, né? Muitas questões das relações da casa aparecem na aula de música também, né? E tudo isso precisa ser conversado, né, com os outros formadores, com o reitor, né, essas questões todas que surgem. Então, já tiveram casos de meninos que estavam finalizando a etapa, né, de formação, e que o formador vinha, como é que foi nas aulas, como é que foi o envolvimento, também como formadora, entender esse processo, né, como algo, a música como parte da dimensão da formação dele, né. Então, eu continuo sendo uma professora de música, uma formadora, mas com esse olhar atento, de que não é só técnica, é muito mais que isso, e quando a gente fala em música litúrgica, a gente não está separando, né, a gente está trabalhando junto a questão música litúrgica, litúrgico-musical, né. Certo, certo.
E aí, nesse contexto, nos conteúdos de música, assim, o que entra assim na sua grade de conteúdos? Entra músicas de missa, liturgia das horas? Como é que se equilibra essas questões aí? Bom, ao longo dos anos a gente foi moldando um pouco o trabalho conforme as necessidades. Os grupos variam muito, né? Então, eu acho que a primeira questão, assim, que atualmente eu trabalho com discipulado, com os rapazes que são da filosofia, né? Já tiveram épocas que eu trabalhei com filosofia e teologia, discipulado e configuração, né? Atualmente trabalho em Porto Alegre só com filosofia, em Montenegro, Diocese de Montenegro, com configuração e discipulado. Quanto aos conteúdos, depende do semestre, né? Daquilo que a gente tem a proposta, mas já trabalhamos com introdução à música litúrgica, então uma compreensão dos conceitos. Eu vi que a irmã Priscila no início trouxe um pouco a questão de música sacra, música litúrgica, né? Todos os conceitos, assim, eles poderem entender para conseguir ter chaves de leitura dos documentos também, dos documentos dos estudos, né? Também a gente trabalha, dependendo do semestre, questões de liturgia das horas, as partes da celebração, né? Já trabalhamos cantos para ordenações, por exemplo, já surgiu a necessidade, já trabalhamos um semestre inteiro só com formação de salmistas, né, para eles terem um aprofundamento. Trabalhamos já com partes específicas da celebração, então opções de canto de entrada conforme o tempo, opções de partes fixas, né? Partes do presidente, partes cantadas do presidente, né? Também já trabalhamos. Então, são algumas questões. E a voz como meio de trabalho disso. Eu não deixei de trabalhar com a voz, com o canto, mas a voz como meio para poder entrar em todo esse repertório, conhecer o repertório aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, especificamente a gente está com o Inário, né, que recém foi lançado. Então, todo o trabalho voltado para o Inário também ressoar, ter esse encontro no seminário, eles entenderem esse processo também dentro do seminário, conhecerem um pouco dos formadores, né? Quem são os formadores no Brasil. Então, tudo isso enquanto conteúdos que a gente trabalha. Tiveram semestres que a gente trabalhou algo mais de gregoriano também, se conhecerem alguns cantos, né? Questões de teoria musical, né? Então, enfim, são algumas das coisas pelas quais a gente passa, mas tendo a voz como pano de fundo, muitas vezes trazendo instrumentos junto, mas tendo a voz como ponto que liga esse trabalho todo, né? Certo, certo. E essa dimensão, assim, da aula de música, assim, como formação humana, assim, do candidato, você percebeu, assim, essa diferença? Que diferença fez, assim, na formação integral, assim, dos rapazes com que você trabalhou? Como é que é isso? Sim, a gente percebe, porque muitos processos vão acontecendo na aula quando eles percebem a própria voz, né? É algo muito profundo quando a gente se dá conta da voz que a gente tem, porque a gente se dá conta de quem a gente é também, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho com a nossa voz, né? A gente começa, várias fichas, né? Começam a cair daquilo de quem nós somos, daquilo que temos. Eu sempre brinco para eles, canta um pouquinho que eu te digo o que tu escuta, né? Eu vou brincando com os seminaristas, porque a gente percebe aquilo que se traz a partir da voz, do jeito de falar, do jeito de cantar, das escolhas que se faz, das escolhas que se fazem tecnicamente, né? Então, esse trabalho humano, ele vai acontecendo, discuta a sua própria voz e discuta ao outro, né? A gente percebe que as relações do próprio grupo vão sendo transformadas a partir do momento, é uma formação humana que ressoa não só em si, mas na casa, né? Na casa de formação, porque se percebe que essa dimensão do passar pela voz, do passar na compreensão da música, ela faz eu prestar atenção em mim e atenção ao outro. Então, várias vezes a gente faz trabalhos coletivos de canto, né, pensando na assembleia, né, pensando também na formação para a assembleia, né, porque muitos candidatos não vão seguir, não serão padres, mas vão estar lá auxiliando na sua comunidade, né. Então, a gente pensa nessa formação também olhando ao outro, e isso é um impacto gigante na formação humana também. Por mais que tenham formadores específicos para essa questão humana, né? Aqui tem formadores, tem psicólogos, tem, enfim, outros formadores que estão com o olhar mais atento, respinga também essa formação, a partir do momento que eles olham para si e olham para o outro, né?
Uma coisa que o Padre Márcio dizia numa hora anterior aqui, essa dimensão performativa da música, que não é só um texto, né, que você reza ou que você lê, mas o texto associado assim à melodia, à harmonia, ao ritmo, né, vai criando assim uma consciência diferente assim na pessoa e vai criando assim até uma consciência de igreja, né? Assim, você que está aí nessa região do Sul, você percebe assim que esse cantar, assim, o jeito de ensinar a música, vai também ajudando eles a ter uma consciência de igreja, assim, a igreja que eles vão estar a serviço? Como é que você vê Com essa parte? certeza. Não, com certeza, porque eu sempre digo, quanto a música litúrgica, ela vai estar associada à concepção eclesial que se tem, né? Ela não é separada da concepção eclesial. Então, e quanto é um trabalho gigante a gente poder ir fazendo eles perceberem isso, né? As concepções que eles carregam, as escolhas que eles fazem de música tem muito dessas concepções que eles carregam. Geralmente, quando eles estão entrando ali na filosofia, no início ali do discipulado, é um pouco mais difícil eles compreenderem isso, né? Mas eu sempre vou chamando a atenção e a importância do ampliar, né? O Adenor trazia a questão do canto gregoriano, a polifonia, a gente poder ampliar canto popular, poder ampliar tudo isso, né? Entender que a música, ela vai perpassar por também colaborar para essa visão mais ampla de igreja, né? Porque quando eles forem padres, eles não vão ficar numa paróquia de um jeito, e não vão ter pessoas todas do mesmo jeito na paróquia. Então, a importância da música ser esse espaço também de ampliação dessa visão crítica. Eu tento sempre nas aulas trazer, até pela minha própria formação acadêmica, né? Trazer essa visão mais ampliada, essa visão crítica também, que possibilite essa ampliação enquanto depois o trabalho deles, enquanto seminarista, na pastoral, né, também, e também enquanto padres. É um desafio, a gente consegue sempre? Não, né, mas a gente segue insistindo, porque eu acho que muitos, depois que saem, vêm procurar de novo, vêm pedir ajuda, né, então, eles perceberem que tem algo aqui que precisa ser ampliado, eles entenderem que a música faz parte desse processo de enxergar a igreja na sua diversidade também, né. Enxergar a igreja na diversidade, né? Porque a música, de fato, ela é uma expressão assim da comunidade, aquilo que o Adenor falava, assim, que assim como os instrumentos podem exprimir assim a música na sua liturgia, cada região, cada jeito de se expressar, assim, pode ser integralmente litúrgico, sendo fiel à cultura, sendo fiel à tradição, né? E são conceitos que, de fato, o candidato, quando entra no seminário, não tem noção disso, né? E criar, eu acho muito importante que você falou deles criar essa noção assim da música ligada à igreja, porque afinal se preparam para ser pastores a serviço das comunidades, né? Então é necessário saber disso para poder assim ajudar as comunidades também a se sentir assim sujeitos do seu próprio cantar litúrgico, do construir-se assim como assembleia, né? Isso é muito legal, muito legal. Né? Muito bem, muito bem. Agora, chamando a Caetana para a conversa, eu me sinto até meio sem jeito de chamar a Caetana para a conversa, porque, assim, certas coisas que eu vou perguntar, assim, como ela já disse, a gente fez essa caminhada juntos no Seminário Diocesano de Guarulhos, né? Então, assim, eu preferi deixar ela falar mais, assim, à vontade, mas, assim, para vocês sentirem, assim, um ponto de vista dela, como formadora, como professora também. A gente esteve juntos, assim, desde o começo, assim, na formação do seminário, mas, por favor, Caetano, se pudesse contar um pouco dessa nossa história, né, na formação musical na Diocese de Guarulhos. Obrigada, Padre Jair, obrigada, Michele, que bom, que prazer estarmos juntos. Estivemos juntos, nós três, em uma ocasião, não me lembro mais o ano, você lembra? Quando a gente queria partilhar um pouco essa experiência, a gente sabia que você fazia essa experiência lá no Sul, nós fazíamos aqui, nós não encontrávamos outras experiências, soubemos de você, a gente se encontrou ali rapidinho, acho que no aeroporto, se não me engano, numa passagem, e para a gente partilhar. E aí a gente percebeu que interessante que a gente trilha o mesmo sentimento, né? A gente está trilhando o mesmo sentimento, mesmo sem a gente sentar, sem a gente
partilhar nada assim, nesse sentido de programação, mas acho que esse sentimento nos une. Assim, e a nossa caminhada, em 2003, a gente foi um pouquinho antes que você, né, Jair? A gente já fazia um trabalho aqui na Diocese de Música e Liturgia, e o então reitor, o padre Francisco Veloso, que eu quero dizer que muito do que aconteceu no seminário na área de música e liturgia foi muito pelo acompanhamento dele, pelo cuidado, né, que ele também tinha, e eu também, toda a equipe de formação diocesana aqui em Guarulhos, os bispos que passaram também, muito acolhedores a essa formação e com esse cuidado. Só que quando nós chegamos no seminário, nós fomos convidados também, Michele, como você, para dar aula de canto. Por quê? Porque estabeleceu assim um parâmetro no seminário, falaram, olha, a gente vai cantar a Liturgia das Horas, e é para cantar, não tem outra opção, vamos cantar a Liturgia das Horas, e para isso nós fomos até o seminário para dar essas aulas. Quando nós chegamos, então, a ideia era essa, vamos cantar a Liturgia das Horas. Mas, né, você já imagina o que aconteceu. Quando a gente chega, a gente começa a fazer o trabalho com um grupo grande, e era todos misturados, né? Filosofia, e na ocasião era filosofia e teologia, a gente ainda não estava no propedêutico, e daí acontecia uma situação assim, quem já cantava, né, se diversificava, quem não cantava, se escondia, e quem morria de vergonha de cantar, desaparecia, se afastava. Então, criava um problema, né, você lembra disso? Criava um problema que a gente ficava assim, né? E agora? É para cantar? Vamos cantar. Mas, então, com o passar dos anos, nós sentamos e conversamos e escutamos, tanto a reitoria como os meninos. Então, a gente ficou assim, sempre avaliando para dizer, não, isso não está certo. Acho que um pouco como você pensou. Tem alguma coisa que a gente precisa mexer na metodologia de trabalho. E aí, o que a gente foi fazendo? Lembrando ainda, eu quero retomar uma frase que o padre Jair falou do documento 7 da CNBB, que fala assim, que os futuros responsáveis pelas assembleias litúrgicas, né, que são os candidatos, o competente exercício de sua missão. Então, o que é o ensino da música? É fazer com que esses meninos não só aprendam a cantar, mas eles sejam competentes em sua missão. E aí a gente começa a largar o pensamento. Que missão que é essa? Uma missão da igreja. É uma missão completa, é uma missão como um todo. Então, só ensinar a cantar não resolve o problema. Né? Não chega na dimensão que a gente precisava fazer. E uma outra fala, que o mesmo documento dizia assim, a música possui um poder humanizador, podendo influenciar o ser humano no processo cognitivo, que são coisas que já até foi falada hoje aqui nessa maratona, no desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade de escuta do todo. Quando a gente olha isso, a gente fala, não, a gente não pode fazer uma formação que não contemple isso, a gente precisa largar esse pensamento e trazer outras informações que possam ajudar os meninos a caminhar e a tirar um pouco essa coisa que, se eu sei cantar, eu monopolizo o meu grupo, se eu não sei cantar, e isso acontece muito também nas comunidades, quando não se tem uma preparação adequada. E outra coisa, a gente sempre falava para eles que a formação musical no seminário não é para torná-los um músico profissional, mas é para torná-los missionários através da música e saber como orientar também a sua comunidade. Porque lá ele vai ter uma comunidade, possivelmente, e vai ter que orientar o canto, vai ter que orientar várias questões, que se ele não tem a informação, como é que ele vai fazer isso de maneira plena? Foi então que nós introduzimos uma programação, e aí a gente foi fazendo organizadamente uma programação que fosse atender isso. Então, a gente criou, primeiro, a gente levou o instrumento para o seminário. Então, eles poderiam escolher entre teclado, violão, e se quisesse flauta, percussão, a gente tinha, mas os instrumentos que acabaram entrando por escolha deles foi o teclado e o violão. E nós começamos a fazer um trabalho conjunto, o instrumento e também a parte de liturgia
e a parte de educação musical. Por quê? Porque se eu penso só pela ótica da técnica vocal, eu vou ensinar melodia, tá? Eu vou ajudar na fisiologia, na interpretação, na articulação, mas isso não basta. Quando você pensa na educação musical, você pensa na educação do ser, na educação da pessoa. E aí você começa a mexer em áreas que somente pela melodia você não mexe, que é a interdisciplinaridade que foi ajudando a construir um projeto de educação no seminário. E depois aí quando nós fomos para o propedêutico, então a gente fazia uma linha de trabalho. Começávamos com liturgia das horas, catecismo da igreja, melodias sálmicas, melodias para a liturgia das horas e educação musical no propedêutico. Depois vinha para a filosofia, e aí a gente conduzia também outros temas, e depois na teologia a gente conduzia outros temas relacionados mais à finalização do curso. Então a gente separou, o propedêutico já estava em outra casa, separamos a filosofia, e a teologia também separamos. O último ano que nós começamos a trabalhar o canto da presidência. Por quê? Porque eles chegavam na filosofia, eles falavam assim, quero cantar o evangelho. Aí a gente falava, para que você quer cantar o evangelho? Né? Entendeu? Aí a gente falava, vamos fazer um caminho, porque daí sem esse caminho a gente não consegue chegar. Então, o que a gente fez? Chegamos no último ano, então, da teologia, a gente fazia laboratórios para o canto da presidência, mas não somente melodias do canto da presidência, mas também laboratórios para trabalhar a comunicação, para trabalhar a entonação, para trabalhar a expressividade desse canto e também da fala. Então, a gente fez um trabalho em conjunto para a gente poder caminhar para que a música, como diz aqui o nosso Rubem Alves, num dos livros dele, a música entra no corpo e vai no fundo da alma. Então, se a música entra no corpo e vai no fundo da alma, ela entra de um jeito e sai de outro. Então, a música precisa ter essa expressividade e essa força. Qual foi o resultado da sociabilidade do grupo? Não tinha mais essa de quem sabe cantar mais, quem sabe cantar menos. O grupo começou a se unir, a gente começou a trabalhar toda essa parte da expressividade e do grupo, né, enquanto socialização, e aí eles começaram a trabalhar juntos para preparar a liturgia das horas, juntos para preparar as liturgias, juntos para preparar a celebração com a comunidade, e isso trouxe um outro conceito, uma outra integração, e aí e até hoje a gente meio que separa, a gente faz um pouco esse caminho. Agora que Padre Jair está em Brasília, a gente mudou um pouco o processo, mas a ideia foi justamente chegar nesse caminho aí, e aí tem todos os temas que a gente foi colocando por etapas. Eu acho que, resumidamente, foi esse caminho que nós trilhamos, mas assim, a cada ano, como faz 20 anos, né? Então, a cada ano a gente se angustiava. A cada ano era uma angústia. A gente ia lá, era a primeira coisa, se reunia com o reitor, chegava na sala dele, e agora? Vamos fazer o quê? A gente percebeu isso e isso. O que a gente vai fazer? Então, a gente encaminhava, por exemplo, se tem algum problema, mesmo vocal, a gente encaminha, se tem outras questões, a gente encaminha, a gente conversa com a reitoria, justamente para fazer um trabalho de interdisciplinaridade conjunta com as outras pessoas, com os outros profissionais que integram essa rede. Falei bastante, né? Mas, nossa, você estava falando e eu recordando, assim, estes e outros passos, assim, né, que a gente vivenciou juntos, a questão dos cantores que faziam pose e daqueles que corriam no microfone, isso lá no nosso começo. E aí você pontuou, ensinamos música não para tornar músicos profissionais, mas para ensinar participação, né? E aí eu fui lembrando também outros capítulos que a gente foi percebendo, não era só ensinar cantar e cantar música litúrgica, a gente passou também por ensinar liturgia, história da liturgia, o que é celebração, pastoral litúrgica, para colocar assim, o que estava sendo ensinado dentro do contexto que era celebrado. E foi uma experiência interessante, realmente, você lembrou, os grupos que preparavam as melodias da liturgia,
né? Eram grupos assim dos nossos alunos, às vezes a gente se reunia depois da aula, eles, Sim. como é que vai cantar a liturgia das horas, como é que vai cantar na missa, que repertório escolher, e a gente sintonizava isso com o que a gente partilhava nas aulas, né? Exatamente. Inclusive, tem uma questão, desculpa, só uma coisinha a acrescentar, que as aulas de violão e as aulas de teclado, nós fazíamos uma preparação conjunta. Então, por exemplo, se a gente estava trabalhando um tempo litúrgico, também esses instrumentos trabalhavam, a gente escolhia o repertório e depois a gente se reunia para ver como é que isso era ser cantado. E fizemos alguns laboratórios também de composição, não sei se você se lembra, Jair. É verdade, laboratório de composição. Também, a partir da leitura simples de partitura, deles criarem coisas assim, que você orientou muito isso também, eu lembro que foi muito interessante isso. Isso. Leitura simples de partitura para que eles fossem capazes de decifrar uma partitura assim, 4 linhas de um salmo responsorial, digamos. Se chegasse nesse nível de partitura, a gente já estava feliz. Teve alguns poucos que passaram assim, que conseguiam tirar melodias do Liturgia das Horas, música, assim, mas esses foram os mais aplicados, né? Assim, e eu me recordo um fruto desse nosso trajeto na música no seminário, foi que o reitor colocou aula de música é obrigatória. O instrumento você pode até escolher o instrumento, mas não pode escolher não estudar música. Isso foi um fato. Isso foi, verdade. Depois, assim, o que aconteceu? Ele colocou que cantar o salmo era obrigatório, soubesse ou não soubesse cantar, era obrigatório cantar, que tinha que aprender. E era o desespero dos alunos da filosofia até que eles conseguissem uma independência e uma, assim, autonomia, assim, para cantar, né? Então, olha só que interessante. A gente estava, assim, em ambientes separados, né? Michele no Sul, eu e Caetano em São Paulo, mas a gente foi caminhando, assim, a gente foi construindo uma coisa mais ou menos junta e, assim, sempre destacando a sintonia com a formação, com os reitores dos seminários, essa questão de estarmos, como formadores, a serviço das igrejas onde a gente está. Isso é uma coisa, assim, que vale a pena sublinhar, porque a gente não está simplesmente a serviço da música, mas a serviço do culto como um todo, né? Uma coisa que... Desculpa. Pode falar, eu só quero ressaltar a riqueza que é a gente poder estar fazendo essa troca, né? Porque no início eu ficava um pouco angustiada de começar algo sozinha aqui, sabendo que já tinha tido uma história de formação anterior, que era muito através dos corais. Mas eu percebia que tinha mudado um pouco essa lógica, a necessidade era outra, então não era... por mais que tenham corais e que isso seja muito legal, a necessidade formativa do momento é outra. Né? Então, é muito bom a gente poder estar fazendo essa troca e percebendo assim, que são lugares que têm a formação. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, né, sobre a questão dos desafios. Foi algo que justamente a gente pensou em poder conversar também desses desafios, né? Porque tem muitos desafios, o trabalho aqui continua, né? Mas nós temos muitos desafios, né, que ainda seguem. E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esses desafios também, mas é muito bom a gente poder estar conversando, porque eu espero que a nossa conversa também, ela impacte outros lugares a terem a coragem de iniciar a formação, né, nos seminários também, porque a gente sabe que muita gente não sabe nem por onde começar. Por aqui, por mim, eu também não sabia muito por onde começar, mas a gente começou. Eu acho que dar esse passo é algo importante e o projeto todo ele vai se configurando, né? Ele vai se construindo junto com os formadores, a gente vai pensando na proposta pedagógica, vai adaptando, né? Então, eu queria ressaltar a riqueza que é a gente poder estar trocando e que isso incentive a outros, né? Buscarem informação também. E a gente percebe o poder da música. Eu estou lembrando que se lá em 2003, quando a gente começou, existia uma certa concorrência, não é bem, eu não queria usar essa palavra, mas era novidade. Então, quem sabia cantar, claro que se destacava. Quem não sabia, estava tentando percorrer o caminho. E aí a gente ficava ali. O que a gente faz para que isso não se torne... que a gente ficava assim, eles vão nos amar ou nos odiar. E eu falei, e agora? A gente precisa que ele nos ame, pelo menos, né? Que ele nos ame.
Aí, como o padre Francisco Veloso está aqui no chat falando que formávamos um excelente trio, realmente, a gente sentava e conversava. Então, aquilo que acontecia lá atrás, agora, quando o padre Jair fala que o pessoal da filosofia precisava cantar salmos, agora invertia. Quem sabia mais ajudava quem não sabia. Então, eles precisavam estar em equipes, que aí eu acho que foi uma sacada muito legal da formação, de dizer, olha, vamos formar grupos, olha, você é responsável pelo grupo, o grupo é responsável pela missa tal, pela semana tal, não sei o quê, não sei o quê. E eles se organizavam, então eles iam buscar, então eles não tinham outra alternativa. Então, isso foi muito legal. E aí a música, ela foi se tornando esse elemento aglutinador de força para juntar todo mundo, para ajudar as pessoas. Isso foi uma das coisas muito interessantes e muito bonitas da nossa igreja aqui de Guarulhos. Sou muito feliz, porque eu percebo, sabe, Jair, e você acha que também, que o cuidado que a diocese tem com a formação é muito intensa, e eu acredito que outras dioceses por aí também têm. E aí eu queria deixar uma proposta no ar aí para vocês da CNBB, para vocês, que organizem um encontro para discutir essa questão da formação e dos conteúdos da formação musical no seminário, por favor. Então, já que a Caetana está dando as sugestões para a CNBB, nós vamos fazer um plantão no meio da nossa live para poder acolher também Dom Hernaldo. Opa! Está junto com a gente hoje, vai também dar sua saudação para a gente, dar sua palavra. Muito bem-vindo, Dom Hernaldo, boa tarde, fique à vontade com a gente. Não estamos te ouvindo, Dom Hernaldo. Ainda não. Tem um microfone, se o senhor está no computador, tem um microfone embaixo do lado esquerdo. Direito. Não. Deve ser algo de configuração. Opa. Então, ele saiu para alguém dos bastidores tenta dar uma ajuda aí para o Dom Hernaldo. Né? Ele saiu, acho que ele vai tentar conectar de novo. Assim que ele entrar, coloco ele de volta com vocês. Certo. Certo. A palavra segue com vocês. Obrigado, gente. Eu queria aproveitar só e enganchando enquanto o Dom Hernaldo retorna, só trazer algumas questões que a gente, que eu fui lembrando com a fala da Caetana também, de que aqui a gente foi sempre buscando fazer um trabalho conectado com o que acontecia nas dioceses, né, no caso. Então, por exemplo, Frei Joaquim já visitou o seminário, Irmã Miriam Collin, Padre José Weber, quando estiveram aqui, visitaram, eu fiz questão de levá-los no seminário, né. A gente também, um trabalho também, por exemplo, para as questões acústicas, de som das igrejas, equipamentos de som, então eu já chamei técnicos específicos para trabalharem isso, para eles poderem ampliar essa visão dos equipamentos, né. Então, assim, sempre importante, o trabalho aqui sempre foi lendo essa realidade, o que está se precisando, aonde a gente precisa chegar nessa formação, o que é necessário quando eles estão atuando, e que daí fazer esse caminho de volta, o que a gente precisa formar para chegar até aí. Pronto. Agora me ouvem? Sim. Agora sim. Bem-vindo, Hernaldo, nessa nossa maratona. Muito obrigado. Entrei um pouco aí, obrigado ao pessoal que também ajuda nesses momentos, e me desculpem não ter funcionado logo de primeira. Mas quero abraçar a Michele, Padre Jair, a Caetana, e parabenizar a todos, em particular vocês três, por este momento, esta hora agora desta jornada. Pude ouvir um pouco algumas falas, interessado sempre nesta área da questão da música litúrgica, porque hoje eu entendo que uma boa, ou melhor, uma celebração bem preparada é uma celebração cujas músicas foram bem escolhidas, com critérios litúrgicos e não subjetivos
ou às vezes até ideológicos. E ao ouvir alguns comentários de vocês, achei muito interessante a discussão e uma fala da Michele, que eu acho que resume um pouco o momento que estamos vivendo. Hoje a igreja demanda uma formação nova, diferente. E eu quero entrar na seguinte reflexão, pegando um pouco também o que falou a Caetana, até com um acréscimo do padre Jair. Quando vocês falam, nós começamos lá em 2003, aquela geração era uma geração que estava disposta à formação, era uma geração que estava ainda acolhendo as verdades e toda a força do Concílio Vaticano II, foi uma geração que buscava contribuir para este avanço da implantação ainda em ato da reforma litúrgica. Nós estamos há 22 anos daquela época, ou seja, praticamente uma geração está aí nova. E essa geração nova, não só ela, como também outras, nós estamos lidando com outras demandas. E eu apontaria duas dessas demandas também para a música, para a liturgia como um todo, para a música em particular. Uma primeira demanda é justamente a demanda de grupos contrários ao concílio e que tem influenciado as novas gerações de maneira negativa, ideológica. Negativa e ideológica. E isso tem prejudicado o caminho de aperfeiçoamento e de aprofundamento da reforma. Mas não só isso. Eu disse duas coisas. A segunda é que muitas vezes nós estamos dando formação, dando por descontado que todo mundo já tem os princípios básicos da teologia litúrgica. Não tem mais. A gente tem que começar do zero. A gente tem que começar das questões rudimentares, as mais simples, hoje para nós. Há pouco tempo estava conversando, nós tivemos aqui a formação para o clero, a formação para os catequistas, de implantação da iniciação à vida cristã, e falávamos também da música na iniciação à vida cristã. Ora, e falávamos como isso hoje é importante. A gente está lidando, por exemplo, com vocacionados que têm a questão religiosa muito à flor da pele, mas não a fé. E aí nós estamos tendo seminaristas para entrar ou em processo de ingresso no seminário que mal sabem achar um livro bíblico na Sagrada Escritura. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Então, assim, as questões básicas devem ser retomadas. E aí, quando vocês falam desses processos formativos para a música, e ao ouvir do Jair a determinação do reitor, isso é importante para que nós possamos ter como que um fundamento daquilo que deve ser construído. Nós crescemos muito do ponto de vista da compreensão da música litúrgica no Brasil. A compreensão que os nossos antepassados do início, né, os trabalhadores da primeira hora, tiveram nos anos 70, nós já temos outra visão hoje, mas totalmente nova, eu diria,
porque nós crescemos na compreensão teológica da liturgia, na vivência de cada ritual no Brasil, enfim. E aí a necessidade de entrar com a compreensão, o trabalho, a discussão da questão da música, mas partindo do básico, porque esse básico, percebemos, nós já não o temos nas novas gerações. Desculpem, falei, né, em metralhadora, mas para dar essa pequena contribuição nesse belo debate. Obrigada, dona Renata. Obrigada. Porque aquilo que o senhor falou, assim, se refere tanto à questão da formação musical nos seminários, como da música litúrgica no geral, assim, que a gente está discutindo nesta maratona, nessa terceira maratona. Sim, é um desafio que a gente percebe nas formações que a gente vai nos regionais, nas dioceses. A gente pergunta, o que vocês já trabalharam de música litúrgica aqui nessa diocese, nesse regional? Aí responde, não, essa vai ser a primeira formação. Eu falei, tá bom, então a gente começa, né? Se é para começar, comecemos, né? E tem um outro dado também, Dom Reinaldo, que no propedêutico, cada vez mais, assim, você vê gente nova, né? Assim, claro que no limite, mas quando a gente fala de 20 anos atrás, você tinha pessoas mais engajadas nas comunidades, e das comunidades eles vinham para o seminário. Hoje você tem pessoas, por exemplo, ano que vem vão ser um número maior que esse ano, mas são tudo assim, eles mal fizeram primeira comunhão e crisma, não tem uma vida, uma rotina de comunidade, de participação como tinha. Então, o processo formativo ele faz muita diferença dentro disso. Por isso que o senhor fala é isso, né? É recomeçar mesmo com essa dimensão, né? Eu percebo também, já apontando um dos desafios, né, que eu puxei antes, que foi questionado, a geração mudou muito. E mesmo que eu esteja só há 11 anos, eu percebi uma grande diferença na forma de aprender. É uma outra forma, papel já não é mais tão importante, muitas vezes eles querem ler direto do celular, é uma outra forma de aprendizagem, é uma outra forma de se relacionar com o conhecimento também. E isso tem um impacto gigante para nós formadores, né? Tem um impacto e a gente precisa repensar o conteúdo, a forma, o jeito de estar, né, presente. Então, a própria vivência de fé e de música, muitos já não têm mais a experiência de cantar em casa, de cantar em grupos, com seu fone, no seu celular e é isso. Sim. Então, tudo isso tem um impacto gigante na nossa música litúrgica nas nossas comunidades, mas também especificamente na formação do seminário. Eu, enquanto formadora, são os desafios atuais que eu tenho enfrentado, assim, essa mudança geracional que eu já senti, algo mudou, eu preciso me adaptar também na forma, no trabalho formativo, né? Exato. Uhum. Sim, e é interessante, assim, que não é porque eu acho que nós já superamos aquele discurso dos anos, início dos anos 2000, porque essa geração é uma geração má, uma geração perversa. Não, é diferente. Sim. E a gente tem que lidar com o diferente, é só isso. Exatamente, né? Exatamente. Tanto que a programação precisa ser revista sempre. A gente, e mesmo nesses anos todos, todo ano, né, Jair? A gente sentava, a gente falava assim, não, isso daqui, essa linguagem já não serve mais, vamos mudar, vamos fazer diferente. E toda vez que vai se programar, tem que ser diferente, porque essa atualização é super importante. O conteúdo é o mesmo, mas a atualização da forma tem que ser diferente, a maneira como a gente vai trabalhar as nossas linguagens, né? E nesse sentido da música, cada vez mais eu tenho percebido, até mesmo falando a partir dos seminários, são pouquíssimos os que ingressam sabendo algum instrumento musical. Se antes a gente já tinha essa dificuldade, hoje é maior. Hoje é maior. Uhum. Sim. E os que chegam sabendo que chegam com aquela atitude de que eu já sei tudo do canto gregoriano e mal sabem cantar, né? E assim, a gente vem, tanto Michele, Caetano, a gente trazia melodia simples da liturgia das horas, eles vinham com aquelas melodias todas melismáticas, assim, que não conseguiam cantar. A gente, menos, colega, menos, vamos começar do básico, né?
esses desafios, sim. Muito bem. Estamos chegando já no fim da nossa hora. Eu não sei, a equipe está nos bastidores aí, se tem alguma questão assim que foi colocada no chat, porque são 3 YouTube ao mesmo tempo, não dá para a gente acompanhar as perguntas, né? Se tem alguma questão assim que foi colocada para nós. Vamos ver aqui. A gente agradece, né? Essa mesa foi realmente excelente, escutar a Michele, a Caetana, esses relatos, né, que vocês nos trouxeram, e a presença do Dom Hernaldo, essa presença aí de peso, um tema tão importante e tão necessário, né, para a nossa igreja, principalmente essa formação desses novos presbíteros. Eu acho que essa mesa deixa também para a gente vários questionamentos, né, de cada comunidade ou paróquia também se vê com essas dificuldades de ter esses futuros presbíteros nas comunidades, principalmente lá nas celebrações da palavra. Aqui na minha região, né, que eu estou no Amazonas, e eu estou fazendo teologia junto com os seminaristas, e percebo realmente tudo que vocês comentaram, essa dificuldade realmente de saber um instrumento, ou essa curiosidade, esse gosto pela música, né, litúrgica, e não trazer qualquer canto, principalmente para a nossa liturgia. Rafael, você conseguiu trazer alguma... Estou tentando achar aqui o comentário do padre... Deixa eu ver. É muito comentário aqui, a gente está tentando colocar aqui na tela. Eu deixei essa parte para a irmã Neidiane, que é mais jovem, entende melhor das mídias. Mas então eu acho que também a gente já está também na nossa hora, mas a gente agradece muito a Caetana, o Jair, a Michele, Dom Hernaldo. Acho que a participação de vocês também foi frutuosa para a gente poder compreender como que a igreja se organiza e se prepara também com a formação dos novos presbíteros. Então acho que essas luzes que vocês lançaram no nosso caminho, elas ainda vão ser muito frutuosas, porque é um trabalho que leva tempo, né, para poder frutificar. Mas certamente é um trabalho que a gente vai ver muitos frutos ainda nas nossas comunidades. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece muito. Esperamos contar com vocês nas próximas maratonas. Fiquem bem, um abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus.